Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Oi, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje a minha convidada é a Luciana Terra Vilar. Ela é mulher, advogada, especialista na defesa dos direitos da mulher, liderança jurídica no projeto Justiceiras e liderança jurídica no projeto Me Too Brasil. Oi, Luciana, seja bem-vinda no podcast. Oi, Vanessa, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais um podcast que a gente fala de mulheres para as mulheres. Obrigada por você ter aceito o convite. E eu queria que você me contasse um pouquinho, Luciana, da sua trajetória na área de defesa, né, dos direitos das mulheres. Me contasse um pouquinho sobre o projeto Justiceiras e sobre o projeto Me Too Brasil. Bom, eu me formei há 10 anos atrás, não parece, né? Brincadeira. Eu me formei na PUC em Campinas e minha família do interior em Itapetininga. Eu voltei para Itapetininga porque eu tenho uma irmã, Laurinha, que é pessoa com deficiência. E eu estava ali naquele momento, ela na adolescência, eu falei, vou voltar, vou ficar mais com ela e tudo mais. E quando eu voltei para o interior, eu me envolvi na OAB, numa comissão de direitos humanos, e lá implementamos uma rede de abuso sexual infantil no município. Hoje a rede tem 3 polos de monitoramento, de atendimento às crianças e adolescentes do município, das escolas, numa rede multidisciplinar integrada com a OAB, Defensoria Pública, Vigilância Sanitária, também o CREAS, né, o Centro de Referência e Assistência Social. Então é uma rede que ali funciona e comecei ali, né, nesse trabalho com o município, mas o que eu via muito era que as crianças que muitas vezes eram negligenciadas ou muitas vezes agredidas, abusadas, elas tinham aquele cuidado, mas eu quis saber o porquê isso acontecia com essas crianças, o que estava acontecendo no município para ter tantos casos ali. E eu comecei a ver que as mulheres, mães, ou até avós, tias que cuidavam, irmãs daquelas crianças, elas estavam numa situação de violência muito pior. Então, obviamente, isso refletia na família, nos cuidados, até na evasão escolar. E aí, eu falei no município, eu lembro até para uma assistente social, eu falei, quem está falando com essas mães, com essas guardiãs? Não tinha ninguém falando com elas. Aí eu fui falar. Aí eu comecei a ir em paróquias de igreja, nas comunidades, nos centros de referência, a passar informação para essas mulheres, para que também rompessem ali um ciclo da violência e isso não se perpetuasse na próxima geração. E foi assim que eu comecei a defesa do direito das mulheres, especificamente, me especializando no tema. Como eu estava no interior, comecei a vir mais para São Paulo, a querer saber mais, fazer seminários, congressos, ir atrás das grandes especialistas do tema, que hoje em dia são minhas grandes amigas e parceiras e são minhas referências até os dias de hoje. E nisso eu fui me especializando, fiz um curso em Roma, na Itália, sobre o tema, em 2016. E na sequência, como eu vi que o município já tinha tomado uma consciência, tanto que nós fizemos ali com esse grupo de trabalho da rede de enfrentamento a lei municipal para que, mesmo que trocasse a prefeitura, a rede permanecesse, porque é uma rede que funciona e é um serviço público integrado em que nós tínhamos ali um monitoramento desses casos. Então, aí eu mudei para São Paulo, que minha vida profissional começou a se expandir mais aqui. Na sequência veio a pandemia e com isso a doutora Gabriela Mansur, que uma grande amiga, uma inspiração, foi das primeiras pessoas também que eu procurei quando eu estava querendo me especializar no tema, me chamou para fazer parte do projeto Justiceiras, que nasceu em março de 2020, em que nós vimos que tinha
uma diminuição nos pedidos de protetivas, mas tinha um aumento de pedido de ajuda pelas redes sociais que vinham ou pessoas que conheciam, e isso parece que a conta não estava fechando de alguma forma. E por quê? Porque os organismos e os órgãos públicos estavam todos em contingenciamento, isolamento social, e as mulheres presas dentro de casa, muitas vezes com seus agressores. E nisso, com um chip de celular, com o celular do filho da Gabi até, iniciou-se o projeto Justiceiras, que hoje conta com mais de 12 mil mulheres atendidas, com mais de 10 mil voluntárias atendendo. Por quê? Porque na Lei Maria da Penha há a previsão em que a mulher vítima de violência ela tem direito a uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social, uma rede médica e uma rede de apoio. Então, nós vimos também que em que pese o momento ser muito difícil, era um momento também de muita solidariedade. Então as mulheres se uniram e hoje é um projeto aí que era para ser numa época ali de 2 a 3 meses, algo transitório, com certeza é algo que veio para ficar. E nisso a mulher que faz a denúncia ali no projeto, ela tem atendimento psicológico, uma orientação jurídica, uma orientação socioassistencial, os encaminhamentos à rede de apoio para que ela consiga sair desse ciclo da violência. Então, nós encaminhamos aos órgãos públicos para que a mulher consiga romper esse ciclo. E na sequência, no mesmo ano, também fui convidada por uma grande amiga, Marina Ganzaroli, que é presidente do Me Too Brasil, que trouxe o movimento do Me Too nos Estados Unidos, que eram sobre as questões de abusos sexuais e violências sexuais cometidas dentro da indústria cinematográfica, em que havia um caso de um produtor cultural com mais de 30 vítimas, e o Me Too veio para amplificar a voz dessas mulheres também, não somente na questão da violência doméstica, numa relação íntima de afeto, mas relações que envolvem abuso de poder, de confiança, e especificamente nos casos da indústria cinematográfica. E hoje estamos aí com os projetos a pleno vapor, com atendimento de mulheres, salvando a vida de mais e mais mulheres, porque se a gente consegue salvar uma mulher, a gente já fez a diferença na sociedade, e também é um paradigma aí para que as mulheres também se apoiem e queiram romper esse ciclo e que vivam uma vida livre de violência. Que rompa esse ciclo de violência e procure a sua rede de apoio, né? Sim. Procure ajuda. E aí eu queria saber um pouquinho mais, uma curiosidade sobre você, que ninguém sabe, além dessa parte de advogada, de direitos da mulher, alguma coisa sua que... eu jogo futebol. Eu sempre joguei a minha vida inteira. Bacana. Mas salão, campo... Hoje em dia sou site, mas eu sempre joguei, eu sempre gostei, porque eu sou ali dos netos, né? Eu era a única mulher, era o meu irmão, mais 2 primos, antes da minha irmã vir. Então eu sempre estava com eles, então eu jogava melhor que os meninos. Mas quando eu tinha, acho que uns 13 anos, 12, eu ia pro clube, né? Cidade interior, você vai muito em clube, enfim. Aí meu pai falou, chega, não é coisa de menina. Aí eu parei de jogar. Não creio. Aí era pra eu ser a nova Marta. Olha! Tô brincando. Mas aí eu fui jogar tênis, enfim. Aí quando eu fui fazer faculdade fora, né, em Campinas, aí montamos um time de futebol da Interclasses. Depois eu fui diretora de modalidade do jurídico do futebol da Atlética, e todo ano ali nos 5 anos de faculdade eu ganhava de artilheira do campeonato. No primeiro ano fui revelação. Que bacana. E o que eu via também, depois da hora que acabou a faculdade, acabou o futebol. É algo que eu gosto mesmo de jogar, enfim. Camisa 10, tá? Sou camisa 10. E aí tinha dificuldade em ter quórum. Eu não tinha... Você não montava um time de 10 mulheres para jogar. Então eu fiquei muito tempo sem jogar, depois que eu terminei a faculdade. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu achei um time aqui. Uma época eu tava jogando em 2, 3 times. Eu falei, não, aí também não dava o tempo.
E eu vejo que hoje as mulheres estão muito mais no futebol, é algo muito mais naturalizado, algo muito mais comum, graças a Deus, mas é uma curiosidade aí que... Bacana. E o que você achou da escalação? Então, né, eu vi várias da... críticas aí do Brasil para a Copa. Mas eu acho que talvez essa seleção traga o Hexa finalmente, né? Que eu adoro. As mulheres já trouxeram, né? A seleção feminina. São 7 vezes campeãs mundial. Então, agora faltam eles. Faltam os homens. Bacana, muito bom saber. E agora eu queria saber de você um pouquinho mais da importância da participação das mulheres na política. O que você acha que as mulheres na política podem agregar em defesa dos direitos da mulher? A participação das mulheres na política é extremamente importante, até mesmo porque somente em 2016 nós tivemos um banheiro feminino no Senado, né? Enfim, que pese nós temos o direito ao voto desde 1932, mas é algo infelizmente muito recente ainda e muito difícil para as mulheres. Esse ano nós tivemos aí o recorde de candidaturas femininas, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Executivo, e também no Congresso, mas infelizmente nós subimos de 15% de representatividade para 17,7%. O que ainda é muito pouco, né? É muito pouco, porque se nós somos 53% da população brasileira, nós não estamos sendo representadas como deveríamos na política brasileira. E, em especial no legislativo, é muito importante. Por quê? Quem sabe a dor de uma mulher, quem sabe o que uma mulher precisa, quem sabe que precisa de uma lei, que uma lei precisa ser mais rígida, ali são as mulheres. Porque eu sou advogada, eu atuo na área, né, de defesa dos direitos das mulheres há 10 anos e muitas vezes nós temos aí, na prática, muitas falhas legislativas que deixam as mulheres desprotegidas. Então, por exemplo, se os crimes contra o patrimônio são maiores as penas são maiores contra os crimes contra as vidas das mulheres. Por exemplo, um crime de furto ou de roubo tem a pena mínima aí de 1 ano. Um crime de lesão corporal leve, por exemplo, um tapa, um chute, um puxão de cabelo, um empurrão, porque se enquadra numa lesão corporal leve, pela lei, não que eu acho que é isso, tem uma pena aí de 3 meses a 1 ano. Então, qual o valor da vida das mulheres para a sociedade brasileira? Então, se você furta um rádio de um carro, o furto é maior a pena, a repressão é maior, a prevenção, do que quando é cometido um crime contra a mulher, seja no âmbito, também tem a violência psicológica, ultimamente também tem o crime de stalking, que tem sido muito comum, que é a perseguição, né? E que, infelizmente, nós ainda temos falhas legislativas e também a importância de sermos representadas enquanto mulheres, de ver outra mulher lá, de saber que também conseguimos chegar lá, porque a violência contra a mulher dentro de casa começa muito antes, começa na falta de representatividade, na piada machista, nos assédios no transporte público e que, infelizmente, cria essa cultura desse machismo estrutural que os homens violentam as mulheres dentro de casa, que é a violência doméstica aí, que é a mais falada, a mais comum e que todo mundo aí, 90% da população sabe hoje em dia que existe uma lei para a repressão desses crimes e que hoje em dia, com os avanços legislativos, inclusive, nós temos mais confiança no sistema de justiça, numa medida protetiva, em fazer a denúncia, mas não é somente sobre isso, porque nós precisamos de representatividade, isso também, a falta de representatividade traz ali uma consequência dentro dos lares brasileiros, dentro da família brasileira, dentro da estrutura, por
porque as mulheres precisam ser representadas na política. Até mesmo porque, muitas vezes, fazer política para as mulheres é algo um pouco mais complicado, porque a mulher tem ali sua jornada dupla, tripla de trabalho, as que têm filho, eu não tenho, então eu tenho mais disponibilidade, né, para a diferença de não ter ali uma casa, um marido, um filho para cuidar, e aí as mulheres fazem a política só após expediente, todos os expedientes, e não sobra tempo, você tem pouco tempo, ou então você está já exaurida, as mulheres muitas vezes estão exaustas da tripla jornada, então elas não conseguem fazer a política. Os homens não, eles estão nos almoços, eles estão nos jantares, eles estão no cafezinho fazendo política, e as mulheres estão fora desses espaços. Então é importante a união das mulheres para criar esses espaços, para criar ambientes, para criar eventos, independente de partido político, de direita, de esquerda, e sim de ser a pauta das mulheres, porque quando chega uma mulher vítima de violência tanto no Jusceiras, quanto no Me Too, quanto até mesmo no meu escritório, eu não pergunto para ela em quem ela votou, se ela votou em candidato A ou candidato B. Isso não importa, o que importa é a vida daquela mulher. Muito bom. E a gente precisa de leis mais severas também, né? Para nós mulheres, porque as nossas leis ainda são falhas, né? Apesar de ter a Lei Maria da Penha e ter todas as outras leis, ainda, infelizmente, é falha no Brasil, né? Infelizmente, também a Lei Maria da Penha é uma lei muito moderna, é considerada a terceira melhor lei do mundo em proteção das mulheres. O que acontece é que é uma lei muito moderna para a nossa estrutura. Então, aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, capital. Então, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que há esse atendimento multidisciplinar e que há ali uma sensibilização também dos operadores do sistema de justiça, da segurança pública, do sistema de saúde, que faz toda a diferença. Mas, até pelos projetos, muitas cidades não tem nem delegacia. Então, se a gente não tem o básico, é uma delegacia especializada de defesa das mulheres, então a gente não consegue aplicar a lei e ter a eficácia que precisamos. Mas para isso temos mecanismos também, inclusive dentro da política, de um município ser obrigado em ter uma delegacia, em ter ali o tratamento adequado, mas a gente faz política também com dados estatísticos, demonstrando os resultados, demonstrando quantas mulheres precisam disso. Inclusive, infelizmente, o orçamento para o direito das mulheres, para esses órgãos públicos, para essa rede de proteção, ainda não são prioridade. Ainda estamos aí muito abaixo do que precisamos até de investimento público. E, inclusive, você sabia que o rombo da violência contra a mulher é maior que o rombo da corrupção? Uma mulher que sofre violência, ela custa ao Estado. Ela custa sistema de justiça, sistema de saúde, sem contar quando precisa do sistema penitenciário. Ela custa uma média aí de 5 a 6 mil reais por mês. No ano dá uns 72 mil reais. E qual foi o número? Você sabe o número de mulheres agredidas que denunciaram, tá? No ano passado, 2021? Não. 20 milhões de mulheres. Se você faz uma rápida conta, isso dá mais de 1 bilhão de reais. E isso que precisa chegar para a sociedade, que tudo bem, a hora que chega uma mulher que a gente precisa de atendimento, eu adoro sair de lá com uma protetiva, com mandado de prisão contra ele. Só que quando ela chega nesse ponto, a gente já falhou enquanto sociedade, enquanto saúde, enquanto segurança pública, enquanto educação. Então, se a gente atua numa prevenção, numa conscientização, numa sensibilização enquanto sociedade de que a violência contra a mulher não é um caminho, que as mulheres não merecem nenhum tipo de violência, seja também ela violência institucional, doméstica, assédio sexual, nós infelizmente não conseguiremos avançar, porque se a gente atua na prevenção, a gente consegue salvar, além de salvar as mulheres, salvar a sociedade dessa pandemia que nós temos também de violência contra as mulheres brasileiras.
se 1 em cada 3 sofre violência, que aqui a gente estava em 2, mas se tivesse a terceira, a gente ia saber que uma delas sofre. Sofreu, ou já sofreu. E também não denunciou, ou nem sabe que sofreu violência, porque muitas vezes a mulher nem sabe que está sofrendo uma violência, né? E muitas vezes também não denuncia, né? Então, existem vários fatores. E aí a gente vai entrar no assunto violência contra a mulher, sobre nossas leis aqui, sobre o projeto Justiceiras, o Justiça de Saia, como que ele funciona nesse âmbito da violência contra a mulher. E eu queria te falar uma coisinha rapidinha. Eu vi esses dias, eu fiquei passada. E você, como advogada e no direito de defesa da mulher, foi ontem essa notícia no Instagram. A menina foi estrupada e matou o estrupador. Porque ela sofreu a violência de estupro e matou o estrupador e foi presa. Aí eu te pergunto, onde entra o direito da... como se fala? Da lei do... Eu tenho... Legítima defesa. Onde entra a minha legítima defesa? Quer dizer que eu sou obrigada a sofrer abuso, deixar o cara me estrupar e eu ainda vou presa se eu matar ele. Então, onde entra esse nosso direito da legítima defesa? Como que isso funciona? Nesse âmbito da violência doméstica, da mulher em casa e de um assédio, de um estupro... Como que funciona? Eu vi essa reportagem ontem, eu não achei mais detalhes do caso, enfim, é difícil a gente julgar o mérito do que realmente aconteceu. Mas eu posso falar que tem um documentário que chama Legítima Defesa, que são histórias de mulheres que mataram seus agressores em legítima defesa e estavam presas. Então, infelizmente, a gente também tem que ver, né, a realidade dos fatos. Mas também, muitas vezes, as mulheres, quando elas vão se defender de alguma forma, se há um excesso nessa legítima defesa, infelizmente, elas ainda podem ser penalizadas. Mas se você está numa situação ali de violência extrema, você não sabe o que vai acontecer, você precisa se defender, então... A gente também tem essa previsão no Código Penal de legítima defesa que tem a exclusão aí da ilicitude do fato. Eu não sei especificamente desse caso, como foi, de entrar no mérito e tudo mais, mas é algo que tem que ser falado e debatido, porque as mulheres, muitas vezes, elas são violentadas aí 50, 40 anos e chega uma hora que elas não têm saído, elas já procuraram o sistema de justiça ou elas já não foram atendidas e, infelizmente, não é a melhor saída, mas é a saída que elas encontram para, de alguma forma... Se livrar do agressor, né? Se livrar do agressor, mas, infelizmente, tem consequências aí, porque é um crime, até justificável, mas que também tem uma punição, né? Então, para você ver que a violência contra a mulher destrói a família inteira. Assim como tem casos... recente agora que está em julgamento no Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, da Flor de Lis, que ali tinha uma situação de violência inteira, de uma família inteira contra uma família inteira, e todo mundo se envolveu ali num crime, e tá todo mundo respondendo, neta, filha, ex-mulher, filha, né? Neto. Aí, né, a defesa também fala que ela também era violentada pelo ex-marido. Então, assim, com a violência a gente não chega, infelizmente, a lugar nenhum. E quando envolve ainda questões que envolvem crianças, mulheres, é muito mais difícil. Porque como você vai explicar por um pai que o agressor da filha não foi preso? Um caso agora que a doutora Gabriela Mansur assumiu como advogada e agora eu também estou atuando aí de alguma forma conjuntamente, é o da Elaine Caparrós, do Rio de Janeiro. Ela quase morreu, ela foi espancada por um agressor que faz uma semana está livre. Ele foi solto pelo sistema de justiça e ela está em perigo, né? A gente está tentando aí de todas as formas que ele seja preso novamente, mas ele está solto, ele está livre. Como você vai explicar isso para uma mulher? Aí, obviamente, que ela fala, vou fazer justiça com as próprias mãos. Assim como eu tive um caso que a filha foi abusada pelo peroeiro da escola, 7 anos, ela foi abusada por anos. E a mãe descobriu porque ele parou numa padaria um dia e as câmeras da padaria pegaram ele
dentro da padaria com a menina, passando a mão, atos libidinosos. E ele saiu da padaria e foi com a van ali, ficou muito tempo dentro da van. A dona da padaria viu o uniforme e denunciou para a escola, enfim, aí a mãe descobriu tudo o que já tinha acontecido há alguns anos com a menina, e essa mãe, ela ficou desesperada, ela falou, eu vou matar ele, que se a justiça não funcionar, essa justiça é lenta, aí, obviamente, eu acalmei, eu falei, acredita na justiça, é isso que eu falo para as mulheres, acreditem na justiça, ela funciona, procurem os profissionais que possam te ajudar de forma especializada para que esse tipo de tragédia não aconteça. E essa mãe, obviamente, ali a gente, toquei o processo, fiz tudo, o cara foi condenado a 17 anos de prisão. Que não é pouco? Então, se o cara tem 17 anos é bastante. Se ele tem 60, mas se é uma pessoa mais jovem, você não acha que as nossas leis não são falhas? Será que a gente não deveria ter uma penalidade maior em caso de pedofilia, em caso de estupro, em caso de... Essas nossas leis não deveriam ser um pouco mais severas? Em feminicídio? Porque eu acredito que essa pessoa, ela fez uma vez, ela provavelmente vai cometer novamente esse crime. Então, assim, nossas leis não são falhas nesse sentido, em defender? São, porque são penas baixas. O Código Penal é de 1940, com algumas alterações legislativas, mas que ainda permanece um limite de pena ali, de cumprimento de pena, em que, em 1940, a expectativa de vida era quanto? 50 anos, 60 anos? Hoje a expectativa de vida é de 70, 80 anos. Então, não teve essa alteração legislativa no sentido de aumentar as penas e aproximar ali, do real da expectativa de vida da população brasileira. Então, ainda são penas baixas, mas se a gente consegue as condenações, e são crimes hediondos também, que é difícil ali, de alguma forma, você sair, com progressão de regime. Então também tem que mudar essa lei de execução penal com essas saidinhas, progressão de regime, e principalmente em crime contra as mulheres. Então nós temos essa falha nessa punição, porque parece que fica impune, mas não fica. Posso falar vários e vários casos em que condenações de 17 anos, teve uma tentativa de feminicídio, foram 15 anos. Então, eu sempre sou uma eterna esperançosa, assim, que eu sempre acredito que vai dar tudo certo, e eu sempre acredito na justiça, em dias melhores para as mulheres, que essas condenações também sirvam de exemplo, sirvam de alguma forma educação, porque também não adianta você colocar o cara lá atrás das grades, ficar lá 10, 15, 17 anos, sair e fazer igual. Então também tem que ter um trabalho ali de ressocialização do agressor, porque também é previsto na Lei Maria da Penha, para que a gente tenha uma mudança cultural e estrutural, e essa transformação enquanto sociedade, para que a gente não precise mais prender esses agressores, a gente não precise ficar batendo as mulheres, implorando o sistema de justiça por leis mais rígidas, para que a gente consiga realmente, ao invés de tentar sobreviver apenas, que a gente consiga, na verdade, se desenvolver num mundo melhor. E aí eu vou bater de novo na legítima defesa. A gente tem caso, até recentemente também, de um marido que a mulher busca o filho na escola e ele persegue ela com o carro, bate no carro dela, onde ela sofre um acidente com a criança dentro do carro, menor, e ele sai do carro com um porrete, eu acho, e bate. A mulher se defender, numa situação de agressão, claro, e matar ele, ela não tem direito à legítima defesa? Quer dizer, ele pode agredi-la e matá-la na frente do filho menor, e ela não tem essa legítima defesa junto com uma criança menor defendendo o seu filho, e matar essa pessoa? Não entra... É isso que eu não consigo entender. Como assim, gente? Eu posso morrer, o outro não. O outro pode me matar, eu não. Eu não posso matar ele. É meio fora da lógica, quer dizer, fica uma coisa assim... A mulher, ela sofre feminicídio hoje em dia, deixar isso muito maior... Porque fica muito assim, o homem pode matar a mulher não pode matar, ela não pode se defender.
Sim. Onde entra essa legítima defesa? Tem a previsão de legítima defesa, todos os cidadãos e cidadãs brasileiras têm esse direito, é previsto no Código Penal, mas tem limites ali para essa legítima defesa. Obviamente que nessas situações vai ser avaliado caso a caso, enfim, cada caso concreto da legítima defesa, mas a legítima defesa é o quê? Quando alguém vai cometer mal, injusto ou grave contra a sua vida ou a vida de outrem que está ali com você, e você usa de artifícios para cessar isso, para acabar isso de alguma forma. Então, obviamente, se ela está numa situação de perigo de vida, entre ela tem o direito à legítima defesa, assim como tem a previsão legal aí no Código Penal. Não, fora que eu tô dando esse exemplo porque além dela ter esse direito à legítima defesa, ela não é obrigada a ser morta por esse ex-companheiro. O filho menor correu o risco ainda de ser morto, tudo na frente dela. Então, quer dizer, me desculpe, tá? Mas, assim, eu acho um absurdo um juiz julgar e ainda prender uma mulher que está se defendendo, como essa menina de estupro também. Porque, me desculpe, se um dia um homem tentar estuprar, ele vai sofrer a consequência. Não, com certeza. E eu tenho esse meu direito de legítima defesa. Eu acho que isso tem que ficar importante, porque, assim, muitas mulheres morrem por não saber isso também. Eu acho isso importante a gente dizer, que ela não sabe que ela tem o direito à legítima defesa. Então, eu acho que é importante as mulheres saber que elas não são obrigadas a ser agredidas ou a ser mortas. Né? E a lei ela tem que funcionar, e muitas vezes ela não funciona para o agressor que mata, e para a mulher ela funciona. Né? Exatamente. É contraditório, né? A gente tem essa discrepância, essa desigualdade no sistema de justiça, que muitas vezes a mulher é julgada por ter exercido a legítima defesa. E, enfim, infelizmente é algo que a gente tem que buscar de informação, e o melhor seria que ela não precisasse, né, a exercer o seu direito à legítima defesa, né? Mas, quando exerce, ela tem todo o seu direito a resguardar, de defesa, de argumentação, esse direito à legítima defesa, para que ela não seja nem processada por isso. E será que a gente não consegue, talvez, lançar uma lei na Câmara e se a mulher ela tem uma medida protetiva, né, que fala de um caso de violência, de um cara de ameaça de morte, ela não incluir legítima defesa, quer dizer, porque muitas vezes esse cara tá com a medida protetiva, ele não pode se aproximar dela, e muitas vezes o agressor vai e mata a vítima. Então, quer dizer, se ela tem como se defender, eu acho que a gente deveria pensar numa lei onde ela já tem o direito à defesa nesse sentido, porque se ela tem uma medida protetiva. Então, como que eu posso deixar, eu tenho uma medida, eu posso deixar esse cara vir me matar, mas eu não posso me defender? Sim. Entrar num argumento que eu possa ter esse direito à defesa, né? Porque é uma medida de a gente diminuir o feminicídio, quem sabe? A gente vai diminuir com prevenção, com fiscalização de medida protetiva, porque as medidas protetivas muitas vezes não são fiscalizadas, mas tem cidades que tem a Guardia Maria da Penha, tem também o botão do pânico, já tem um crime na Lei Maria da Penha, que é o único crime da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva. Então, tem isso, que ele vai preso em flagrante. Então, a melhor alternativa é essa fiscalização, essa prevenção, para que as mulheres fiquem protegidas e que ele nem chegue a se aproximar dela. Né? E cometa o feminicídio que a gente sofre até hoje. E aí me conta um pouquinho como funciona o projeto Justiceiras, o que ele auxilia essas mulheres que sofrem violência nos seus direitos. O Justiceiras é um canal de denúncia alternativa, ele não é um órgão público, mas é um pronto-socorro para as mulheres, ou seja, as mulheres chegam até o projeto, recebem toda a orientação necessária do que seja no âmbito jurídico, elas também têm um atendimento psicológico, porque muitas precisam desse fortalecimento, senão elas voltam para os seus agressores, elas não conseguem romper esse ciclo, porque o ciclo da violência tem a fase da lua de mel, aí a agressão, e isso vai ter uma escalada da violência que infelizmente pode chegar ao feminicídio, que é a morte de mulheres em decorrência da violência doméstica ou em decorrência de ser a mulher.
E elas recebem todo esse suporte de uma rede também socioassistencial, que são assistentes sociais muito importantes, assim como todas as profissionais, as assistentes sociais, elas são assim maravilhosas, porque elas encaminham para as redes de proteção próximo ali da Casa Mulher. Por quê? Porque nós somos uma porta de entrada, nós abrimos as portas para as mulheres, mas quem vai continuar ali são as próprias mulheres. Por isso é importante esse fortalecimento, para que elas vão até o serviço público e ali, ou alguma ONG, alguma rede de proteção, e elas ali tenham o serviço de rede de proteção adequado, e as assistentes sociais fazem esse trabalho de forma maravilhosa, dessa articulação. Também tem as médicas, em casos, né, que precisem ali, muitas vezes tem mulheres que tentam o suicídio ou estão ali no rompimento desse ciclo e precisam de uma orientação, de um suporte de uma médica, ou também nos casos de violências sexuais, em que tem toda a profilaxia que deve ser orientada. Então, e uma rede de apoio e acolhimento, que é aquela voluntária, que ela não é nenhuma dessas profissionais, mas pela sua experiência, por ter qualquer tipo de formação, ela quer ajudar outra mulher. Então, a gente fala que é a melhor amiga da mulher, é a rede de apoio, é a rede que a gente fala. E cria-se um grupo de trabalho em que ela vai ter contato com todas essas profissionais de forma voluntária, gratuita e de forma remota também. É tudo por WhatsApp, tudo online, ou telefone, ou ligação de vídeo. E hoje o projeto já atendeu mais de 12 mil mulheres, inclusive mulheres fora do Brasil, porque muitas brasileiras no exterior começaram a pedir ajuda, então fomos obrigados a criar um protocolo internacional. Até eu cuido pessoalmente, por envolver questões institucionais, em que brasileiras no exterior sofriam muita violência ali, muitas vezes por não saber nem para onde ir, né? E elas procuraram projetos, se fortaleceram. Já teve casos que a gente conseguiu trazer brasileiras de volta para o Brasil, já teve casos que a gente conseguiu falar com secretária da Mulher do México, por exemplo, então nós conseguimos aí salvar mulheres em 29 países do mundo, desde a América Central, aqui Estados Unidos, México, América Latina, Peru, Colômbia, até China já teve caso, Itália, Portugal, Turquia, Paris, França já teve, Londres já teve. E aí a gente também fez várias parcerias fora do Brasil, com projetos parceiros de mulheres que vão poder ali dar um suporte, um encaminhamento para essas mulheres. E dentro do Brasil também temos várias parcerias que também dão esse suporte no pós-pronto-socorro, né? Porque a gente também não fica ali, a gente tem que emancipar essa mulher para que ela procure os serviços, que ela seja protagonista da sua própria história e rompa esse ciclo da violência. Então, o projeto tenho certeza que não tem nenhum no mundo com essa qualidade de atendimento, com essa rede multidisciplinar de forma voluntária e gratuita, tanto que muitas vezes a gente recebe até o fluxo reverso. Órgãos públicos não conseguem ter isso, elas mandam, vai para as justiceiras, que elas vão dar atendimento psicológico ali, de forma breve, né, um breve atendimento, para que a mulher consiga se libertar aí do ciclo da violência. Temos vários protocolos também, porque já chegou denúncia contra mulheres idosas, contra crianças, contra mulheres com deficiência, casos de racismo, casos de transfobia, tem o protocolo também de autoridades, que muitos são autoridades, né, que chegam, então tem que ter um protocolo específico. Atendemos casos de grande repercussão também, como o caso Saul Klein, como o caso de líderes espirituais, como teve um caso de um produtor cultural também no Rio de Janeiro, enfim, então as Não pode falar o nome deles? Não, posso. O Saul Klein, o Sérgio Pena, Bahia. O Márcio Smelling também chegou até nós. Ator. E aí teve o Jair Tércio, o Kleber Aran, que são líderes espirituais também. Que é o mais famoso, como é o nome dele? O quê? Do líder espiritual, que é... Mas o João de Deus não entrou, porque não tinha projeto na época. Mas entendi. O João de Deus foi uma experiência da Gabriela,
em que ela foi promotora do caso, então, então começou a chegar nos justiceiras, ela é promotora de um Deus, começou a chegar nos justiceiras também casos de líderes espirituais, várias, de todas as religiões, eu posso falar, todas as religiões, não teve uma que não teve o abuso da fé. Então, os casos aí de grande repercussão do Brasil chegam até nós por conta desse suporte. Por quê? Porque o projeto é voltado para a vítima. É no acolhimento da vítima, na escuta da vítima e no fortalecimento da vítima. É um olhar para a vítima. Obviamente, com os encaminhamentos necessários e para a punição do agressor. Né? Tanto que vai para o Ministério Público, ali, né, abre boletim de ocorrência, as mulheres a gente orienta a abrir, na verdade, mas o foco é sempre a vítima, é que ela realmente fique bem, se liberte, faça sua denúncia e siga com essa denúncia de forma fortalecida, porque não é fácil, eu posso falar enquanto advogada, um processo de violência doméstica ou de qualquer tipo de violência para uma mulher. Seguir com aquele processo, porque muitas vezes é moroso, é cansativo. No Brasil, infelizmente, ainda tem algumas questões de revitimização, que a mulher tem que contar muitas vezes aquela história. Obviamente que a gente, né, enquanto profissional, tenta fazer que isso não aconteça, por isso também o projeto veio. Por quê? Porque tem uma diferença, sim, social. A violência contra a doméstica, infelizmente, ela é democrática, ela vai em todas as classes sociais, mas o atendimento, a orientação, infelizmente, quem tem a orientação jurídica, o atendimento psicológico e vai numa delegacia acompanhada de uma advogada, é totalmente diferente. Então, o projeto veio também para dar igualdade de oportunidade para quem não pode ter ou não sabe que pode ter. Muitas nem sabem que podem ter, que têm direito fundamental garantido de ter todo esse acompanhamento. Muitas nem sabem, elas chegam, nossa, mas ele falou que se eu denunciar, ele vai tirar meu filho, porque eu não tenho dinheiro. Não, entendeu? Então, a gente está falando, o projeto recebe aí, enfim, denúncias, 500 denúncias por mês, em média, mas de todas as classes sociais, e todas são atendidas de forma igual. Assim. A gente não, como eu disse, a gente não pergunta nada, a gente só quer saber ali como ela vai sair daquilo e como nós podemos ajudar essas mulheres. Nessa situação, né? E muitas vezes essas mulheres vão fazer a denúncia, infelizmente elas têm filhos menores, então elas acabam se preocupando com essas crianças e filhos, e muitas vezes ela tem que voltar para o lar onde ela convive com o agressor, que não é fácil, né? Por isso, muitas vezes as pessoas não denunciam, as mulheres não denunciam, então é preocupante. Mas é muito bom a gente saber que tem esses projetos, é muito bom informar, e mulheres pesquisem, vão atrás dos seus direitos e leis, busquem a sua rede de apoio e denunciem 180 e saiam dessa... E os justiceiras, o WhatsApp é 11 99 639 1212. O Instagram é Justiceiras Oficial e o site justiceiras.org.br. E é importante falar também que, independente da casa, se for do homem, se for da sogra, se for de herança do homem, se for o quê, o afastamento do lar é sempre pelo agressor. Independente de ter filho ou não, também tem isso. O afastamento do lar pela Lei Maria da Penha é sempre do agressor. Ele tem que sair do lar. Quem cometeu o crime foi ele, e a mulher ali tem isso resguardado pela Lei Maria da Penha, que muitas não sabem. E por isso que é importante você buscar conhecimento, saber dos seus direitos, pesquisa, o Google, né? Tá aí, ó, dá uma Luciana pesquisa Terra, lá. pode ir lá. E a gente vai deixar todos os arroba aqui, todas as informações. Bom, Luciana, e agora eu gostaria que você deixasse as considerações finais para quem está nos assistindo e as informações sobre o projeto Justiceira. Obrigada, Vanessa, pelo convite. É muito importante falarmos sobre isso, ainda mais em redes sociais, em dar voz para essas mulheres, saber que elas têm essa voz também. Então, parabéns também pelo seu podcast. Eu adorei. Obrigada. Política de Salto. Obrigada. Amei. E também, a gente tem uma representatividade sua, tanto na mídia quanto na política, para que nós consigamos um mundo livre de qualquer tipo de violência para as mulheres. Então, o recado que eu deixei para as mulheres: denunciem. Tem o Instagram da Justiceiras Oficial, o site justiceiras.org.br, o WhatsApp, que é o 11 99 639 1212,
em que ali as mulheres terão todos os atendimentos e os seus direitos de alguma forma garantidos pelas nossas voluntárias maravilhosas justiceiras. Bacana, muito bom. Um ótimo projeto, parabéns. E para finalizar, se você gostou, curte, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos aqui do podcast. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política.